De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE, mais de 45 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência, aproximadamente 24% da população total. O dado disponível é de 2010, o que sugere que o número seja ainda maior hoje em dia. Lembrando que desde 2010 que a gente não tem um amplo censo realizado aí pelo IBGE, que talvez ocorra no ano que vem. Aqui em Minas Gerais, a Defensoria Pública criou o projeto Inclusão Verde Mundo Rede em Proteção para dar suporte por meio da atuação extrajudicial às diversas instituições que dão assistência a pessoas com deficiência e às suas famílias. Para conhecer um pouco mais desse projeto, a gente conversa agora ao vivo com o defensor público Luiz Renato Areias. Ele é coordenador adjunto da Comissão Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Boa tarde, doutor Luiz Renato. Seja bem-vindo à Rádio Super. Boa tarde, Léo. Prazer estar com vocês aqui. A satisfação é nossa, doutor. Por favor, nos explica aí um pouco mais sobre esse projeto aí que visa dar uma assistência a pessoas com deficiência. Isso. Foi institucionalizado, né, o projeto Inclusão Verde Mundo, e nós temos duas vertentes nesse projeto, duas vertentes principais, né? É a conscientização em direitos, a gente fazer as entrevistas, tanto na imprensa escrita, nas rádios, em televisão, palestras, seminários, congressos, no intuito de conscientizar a população dos direitos, principalmente dos direitos da pessoa com deficiência. E essa conscientização, Léo, é importante dizer que não só para o público com deficiência, mas toda a sociedade, ela precisa entender as necessidades desse público com deficiência para resguardar os seus direitos, né? E tem esse foco de educação em direitos. E o segundo foco, que é o trabalho em rede de proteção, principalmente entre as instituições públicas e as instituições de justiça, para que o direito ele seja respeitado sem a necessidade de ter um processo judicial, sem que a gente precise judicializar tudo, né? Então, nessa rede de proteção, a gente já tem um protocolo de criação dessa rede de proteção. São várias instituições que estão fazendo parte, vou exemplificar algumas, que é a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, a Defensoria Pública da União, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, que é aqui de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a Procuradoria da Fazenda Nacional, a Superintendência de Fiscalização do Ministério da Economia, que são os agentes fiscais do trabalho, Sim. E a Ordem dos Advogados do Brasil, da região subseção Minas Gerais. E a ideia é essa rede de proteção integrada, assegurar esses direitos tanto com as instituições públicas, também com as instituições privadas, com cidadãos, enfim. Fazer o direito que está escrito na lei, ele seja aplicado na prática de uma forma mais célere e mais eficaz, né? Sem precisar de judicializar, que o processo, a gente sabe, pela natureza do processo judicial, ele é mais moroso e, às vezes, o resultado não é o que se espera, né, das partes. Então, dessa forma, a gente consegue implementar todos os eixos de proteção do direito da pessoa com deficiência. Doutor Luiz Renato, a gente, eu não sei se é uma insensibilidade, uma falta de conscientização melhor da população, mas a gente que é jornalista, a gente já viu, assim, diversos casos que vão a dois extremos, né? Desde aquele problema corriqueiro do dia a dia, da pessoa com deficiência que às vezes precisa de uma calçada bem sinalizada, com rampas bem delimitadas ali em frente a um prédio, a um espaço público, né? Principalmente também a gente vê muita deficiência, né, nos espaços públicos, até casos absurdos, como, por exemplo, nós já fizemos aqui uma reportagem de uma adaptação que era necessária ser feita em um elevador de um determinado prédio para que uma moradora cadeirante pudesse acessar o seu apartamento. E todos os outros condôminos fizeram uma reunião e sugeriram que ela saísse do prédio em vez do prédio ser adaptado e atender melhor a todos. Então, assim, falta também muita consciência da população em vários aspectos, né? Outro exemplo muito corriqueiro é aquele elevador de ônibus, por exemplo. Muitas das vezes a gente
gente percebe que tem motorista que passa direto para não ter que utilizar aquele elevador, ou aquele elevador é mais demorado, às vezes agarra, tem que começar de novo, os outros passageiros não têm aquela paciência em esperar toda aquele acolhimento da pessoa com deficiência, né? Exatamente, Léo, perfeitas colocações. Eu acredito que é um problema estrutural da nossa sociedade, por isso a necessidade desse viés de conscientização, de educação em direitos, para que as pessoas entendam as necessidades um do outro, né? A empatia. Eu costumo dar exemplo, o meu exemplo próprio, né? Eu tenho um filho, Rafael, com autismo, e eu tive o despertar para esse mundo da atuação da pessoa com deficiência após o diagnóstico do Rafael. Então, uma série de questões, eu não fazia ideia das necessidades, né? Por isso, a importância dessa conscientização ampla, tanto nos órgãos públicos como para as pessoas em geral. E é necessário que eles tenham, por exemplo, acessibilidade, o exemplo do ônibus, para eles desenvolver os mesmos direitos de todo cidadão. Então, eu costumo dar exemplo da questão da prioridade no atendimento. Então, no caso da pessoa com autismo, é necessário que eles tenham um atendimento preferencial por causa da dificuldade sensorial em se esperar com muitas vozes, muitos barulhos, luzes, né? Para exercer o direito ao atendimento, seja ele no caixa de supermercado, um atendimento hospitalar, enfim, médico. Então, é preciso que as pessoas elas compreendam as necessidades, elas entendam o direito, né, o que está na lei, e que isso pode ser aplicado por conscientização e não apenas por obrigação. E aí entra o segundo viés, que é essa rede de proteção também, para fazer valer esses direitos para todo mundo, sem a necessidade de judicialização. Porque é muito difícil para as famílias e para a pessoa com deficiência, Léo, a todo momento ter que reivindicar um direito que já é claro cristalino. E a população enxergar como ato de benevolência, como ato de caridade. Não é direito. Não é favor, né? E né? todas as pessoas... Não é favor, e todas as pessoas elas precisam se conscientizar disso, é necessário que isso seja feito. E esse projeto da Defensoria Pública, ela busca trazer essa conscientização, mas a conscientização também a partir de ações. Porque não adianta só a gente falar, né? Não adianta a gente vir fazer uma entrevista, todo mundo vai achar legal, bacana, mas se a gente não conseguir a implementação disso, e as instituições do sistema de justiça, exemplo dessas todas que eu nominei, elas estão aí para isso. Para fazer valer o direito do cidadão, porque nós temos leis muito boas, que infelizmente pouco aplicadas na prática, né, do dia a dia. Até mesmo em alguns casos o próprio poder público não reconhece essa obrigação que ele tem que fazer, né, doutor? Eu tenho um exemplo pessoal aqui, porque meu prédio recentemente foi multado porque não tinha ali aquela sinalização para pessoas com deficiência visual ou de locomoção na calçada. Do lado tem um terreno da prefeitura que não tem calçamento nenhum, tá ali em terra de chão batido. Aí eu fico pensando, gente, a prefeitura mantém um terreno ali totalmente fora dos padrões, né? Não é impossível usar porque tá em terra, em plena poeira, e ao lado multa um estabelecimento, um prédio que também não segue errado, não segue a regra. Ou seja, está todo mundo errado, né? O poder público também precisa se conscientizar, né? Principalmente o poder público, Léo, porque essa é uma realidade, uma triste realidade. E aí a Defensoria tem uma atuação muito forte nessa parte judicial, né, quando a gente tem essas ações. Muitas das vezes o poder público é um protagonista, infelizmente, no descumprimento da lei, né, e dos direitos das pessoas, e não só ligado à pessoa com deficiência, mas em todos os campos, né? Então é necessário que isso seja feito para todo mundo. E a Defensoria tem que utilizar o papel dela e essas outras instituições, esses poderes constitucionais que a gente tem de requisição, de recomendação, não apenas para apontar falhas. É importante que as falhas sejam apontadas, mas a gente tem que ter um envolvimento na solução dos problemas, né? É muito fácil para um defensor público, um promotor de justiça, dentro do seu gabinete, sair expedindo recomendação para ajustamento de condutas e não se envolver para que a situação seja resolvida. Então é necessário uma ação mais próxima do operador do direito, do defensor público, do promotor de justiça, de todas essas instituições que eu falei, junto ao cidadão, para que as coisas possam modificar. Senão vira um ato só de expediente administrativo, de lá e de cá. E, infelizmente, isso deságua, em último caso, no Poder Judiciário, no processo judicial, que quando a gente tem algum provimento, igual eu falei, pela natureza do processo
da produção da prova, que já é demorada, às vezes a situação não pode mais ser remediada. Então é necessário que a gente tenha esse protagonismo. E a gente só consegue esse protagonismo, Léo, através de uma atuação em rede. Sim. Se a gente atuar de forma individual, cada instituição de forma individual, não se resolve. Esse era o modelo que a gente tem até então. Muitas das vezes, cada instituição no seu quadrado e puxando de cá e puxando de lá. E não pode. A gente tem que ter uma visão estratégica, né? Uma visão que a gente possa modificar a realidade social, mas a muitas mãos, não de forma individual, ou institucionalmente dizendo. Nós estamos conversando com o defensor público Luiz Renato Areias, ele que é coordenador adjunto da Comissão Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Estamos falando aí sobre o Inclusão Verde Mundo, Rede em Proteção. Doutor Luiz Renato, a gente já está caminhando para o fim da entrevista, mas eu quero aí que o senhor faça um convite para que as pessoas possam participar. De que maneira participar desse projeto? Não só pessoas com deficiência, mas também qualquer cidadão que possa fazer valer aí o seu direito, né? Claro, tá de fácil acesso, basta entrar no site da Defensoria Pública, que é www.defensoria.mg.def.br. Lá vai ter um ícone na parte de ações, de projetos, e vai estar lá a descrição do projeto Inclusão Verde Mundo. Nessa descrição vai explicar mais ou menos isso que eu disse aqui, de forma resumida, e tem o canal ali de conversa, que é o nosso e-mail, que é inclusãoverdemundo@defensoria.mg.def.br, tudo sem acento. E através também do e-mail a gente pode ter o acesso ao projeto. E é importante mesmo que as pessoas, elas acessem, elas procuram saber o jeito do funcionamento, as instituições públicas, as instituições privadas, porque a gente tem a intenção desse projeto é exatamente agregar o maior número de forças possíveis para a gente implementar esses direitos das pessoas com deficiência de forma rápida e eficaz, como eu disse no início. É isso, o site é defensoria.mg.def.br. Quem tiver dúvida é só jogar lá no Google Defensoria Pública de Minas Gerais, que também aparece a página bastante interessante, com muita informação para o cidadão. Doutor Luiz Renato, muito obrigado pela sua participação e vamos nos falar mais vezes, trazer esse assunto à tona aqui na Rádio Super, acho que é importante. Muito bom, eu que agradeço, Léo, e estamos à disposição para qualquer dia aí que vocês precisarem nesse trabalho de conscientização. Para mim é um grande prazer. Eu já participei de outras vezes da Rádio Super, enquanto eu estava como defensor público em Betim, com Sapia, por 2 vezes, e para mim é sempre bom retornar, né, à rádio e poder trazer esses assuntos relevantes, né, de conscientização. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Sapia está de férias, segunda-feira ele volta aqui ao comando do programa, mas sem dúvida o senhor é sempre muito bem-vindo. Obrigado, viu, doutor? Até mais. Obrigado, Léo. Um abraço.